Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite a todos, é uma alegria e é com muita honra que nós cumprimentamos essa amada igreja. Um beijo no coração de todos. O internauta que interage conosco também sinta-se abraçado neste culto de doutrina, nesta segunda-feira, onde uma vez mais aprenderemos na palavra, com a palavra, para que possamos crescer diante desse Deus maravilhoso. A temática dessa segunda-feira, desse culto de doutrina é: a trombeta jamais dará som incerto. A trombeta jamais dará som incerto. Muito bem, então nessa noite eu vou ler para a amada igreja uma passagem conhecidíssima, muito clara, para que possamos discernir e juntos comparar para o nosso crescimento, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no seu versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Obrigado, Deus vivo, por tua palavra. Obrigado, Pai, por tu nos reunires aqui, nos congregares e colocares diante de nós o teu poder, a tua autoridade, a tua liberdade, o teu amor altamente concreto em nossas vidas. Obrigado pelos 5 minutos de oração que já tivemos. Obrigado pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos, unge-nos para que possamos desenvolver a tua palavra como o Senhor quer, como o Senhor deseja e como já está no coração de Deus. Por isso, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, de Coríntios, ou aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, versículo 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Todos nós sabemos que, em que pese esse texto, essa referência, está fazendo menção, alusão aos sinais, às línguas, às suas interpretações, para que pudéssemos entender que a trombeta jamais daria o som incerto. É óbvio que esse valor, essa premissa se estende não só para a questão das línguas, mas para toda a palavra de Deus, que também é revestida de sinalizações, de trombetas que devem soar claramente, audivelmente, para que nós não nos equivoquemos. Então é com muita alegria que nós inauguramos com esse texto: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Em todos os sentidos, portanto, não só nas línguas, mas também por toda a palavra, a certeza da sonoridade da trombeta fará com que a igreja do Senhor nunca erre, nunca claudique, nunca oscile, mas que entenda claramente o que Deus quer nos sinalizar. Muito bem, então nessa noite nós inauguramos esta palavra e estamos conscientes de que Deus vai tratar de todos nós desta forma. Por exemplo, nós vamos tratar, e apenas eu faço menção para que você lembre, que há um momento em que haverá uma sinalização onde países do leste, do lado do nascimento do sol, atravessarão a pé enxuto o rio Eufrates, já em processo hoje de esvaziamento, de secamento, e os exércitos dele, ou desses países, vão enfrentar o Senhor na famosa batalha de Armagedon. Todas essas sinalizações são pautadas pela visão do Senhor, das trombetas e das suas sinalizações. Muito bem. Em Apocalipse, capítulo... Mas antes de Apocalipse 11, vamos a Apocalipse 8. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 a 2,
Apocalipse 8, versículos de 1 a 12, e depois a minha linda amada e ungida pastora Nailf, que nos ministra hoje, lerá daqui a pouco, quando for solicitada, Apocalipse 11, 15. Mas antes da pastora em Apocalipse 11, 15, vamos todos nós a Apocalipse 8, versículos de 1 ao 2. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, de repente, abre-se uma cortina em Apocalipse e o Senhor nos dá um vislumbre, uma visibilidade linda que já está colocada. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o último, portanto, selo, houve silêncio no céu em cerca de meia hora. Então viu os seus anjos que se acham em pé. Oi, meu amor. Então viu os 7, perdão, minha pastora, é verdade. Eu engoli aqui os 7. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então veja que essas trombetas, 7 trombetas, 6 delas serão tocadas, sinalizadas dentro da grande tribulação. E a última trombeta será sinalizada no momento glorioso que a pastora agora vai nos ler, que se encontra em Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Oh, glórias a Deus. Pastora, segura. Não, Abim, pode ficar sentada. Vamos lá, vou ler o que a pastora já leu. O 7º anjo, que é o último desses 7, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha que coisa linda. Então estão perfilados em Apocalipse 8, de 1 a 2, 7 anjos, cujas trombetas por Deus, pelo Senhor, foi dada a eles, para que eles toquem. Eu dizia que 6 delas serão tocadas durante a grande tribulação. E a 7ª trombeta no final da grande tribulação. Então repare bem que coisa maravilhosa. Eu lerei de novo a leitura da pastora. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha que coisa linda. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Emanuel, e do seu Deus conosco, e do seu Cristo, e do seu padecedor. Então o reino de Deus, ou o reino do mundo, melhor dizendo, perdão, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Óbvio que a 7ª trombeta será tocada no final da grande tribulação, quando o Senhor voltará visivelmente para reinar sobre este mundo. Há tempos atrás, e louvamos e glorificamos ao Deus vivo por não estar mais aqui, um cidadão pregou isso aqui como se fosse o grande conflito de Ellen White. E Misericórdia foi um desastre. Então repare que já foi há muito tempo, já não está conosco. Ele copiava um arqueólogo biruta, que segue o livro, né, dicção ótima, excelência de arqueologia, mas péssimo nas escrituras. Então, atenção. Amados do Senhor, esse 7º anjo tocará a trombeta. Aí eu vou agora ultrapassar a leitura da pastora. 15, lido pela pastora e muito bem lido. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele, o Cristo, reinará pelos séculos dos séculos. E os 24, olha que coisa linda, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus
prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, todo-poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então o mundo passou a ser do nosso Deus, o mundo será entregue nas mãos do Senhor, e o seu Cristo, o seu Messias, o seu Emanuel, passará a reinar. Ora, a sétima trombeta, então, não se trata do arrebatamento, mas do momento em que o reino de Deus se alojará na terra, julgará em Armagedon as nações que não estão com ele e os que não o aceitaram, e os vencerá. Perfeito, maravilhosa a colocação. Em Apocalipse 22, de 15 ao 17, eu pediria que o nosso amado ministro Eduardo Vasconcelos nos possa ler Apocalipse 22, de 16 ao 17. De 16 ao 17. Amém. Apocalipse, amém, meu querido, pode ler. Eu, Jesus, em o meu... Amém. Eu e tu, Eduardo. Oi. Vamos já ler. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, só nesse texto, Jesus, o nosso Messias, o nosso Emanuel, é o quê? A raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E quem é o Espírito e a noiva que dizem: venha? O mesmo Espírito que ele enviou. Se ele não fora e ficasse fisicamente, o seu Espírito não seria enviado. Então ele foi, enviou o Espírito que comanda a noiva, que hoje está aqui conosco, e ele, o Espírito, obviamente, a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então nós somos conhecedores, amados, de que a palavra é cheia de sinalizações, cheia de ofícios, e as trombetas se inserem nesses momentos gloriosos. Agora nós temos uma leitura muito conhecida e que eu quero que a igreja possa abrir para que juntos leiamos. 1 aos Coríntios 15. 1 aos Coríntios 15, é isso mesmo, de 51. 1 aos Coríntios 15, de 51 ao 58. Atente bem. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada. Foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então atentemos nós para um detalhe. Esse que eu vos digo mistério, versículo 51. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa última trombeta aqui refere-se ao quê? Arrebatamento da igreja. Refere-se ao momento em que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então aqui está uma última trombeta para a igreja, que se reunirá com ele. Lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, fala que nós não devemos, no contexto geral, ser enganados, porque a nossa reunião com Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o filho da perdição, que é o anticristo. Ninguém de modo nenhum vos engane, jamais. Muito bem. Então, amados, estamos nessa visão para que entendamos que no Senhor, todos nós que cremos nele, que esperamos nele, seremos arrebatados. Dos 7 anjos perfilados no 8, de 1 a 2 do Apocalipse, são 7 anjos, dos quais 6 tocarão a trombeta durante a grande tribulação. Catástrofes, selos, ais, flagelos serão impetrados sobre a terra. Porém, o 7º dará a última trombeta quando o reino deste mundo se tornar do nosso Deus. Aprendamos algo. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, será invisivelmente. O mundo não verá. Ele não vem para tomar o mundo. Ele vem para tirar a sua noiva, para ceiar nas bodas do cordeiro dele próprio com a noiva. Ali haverá entrega de galardões, ceia, tudo que você puder imaginar. Então, ele não é, e essa vinda não será para reinar sobre o mundo. Essa vinda será para subtrair, para raptar, para arrebatar a sua igreja, melhor colocando, para arrebatar a sua noiva. Lá em Apocalipse, os 7, deles 6, quero repetir, para ficar bem lógico, são e se refere à grande tribulação. O 7º tocará a trombeta quando o Senhor visivelmente voltar. Eu li todo o texto que a pastora iniciou, fui até adiante, para nos mostrar de que aquilo será a vinda visível. Então o 7º anjo, lá na grande tribulação, ele vai tocar a trombeta e muitas vozes serão ouvidas nos céus, inclusive as nossas, que iremos voltar com ele, dizendo: o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Então são coisas simples, e a doutrina de hoje é muito simples. A trombeta jamais dará som incerto. Muito bem, amada igreja do Senhor. Eu quero ir agora com o nosso presbítero Luciano Gonçalves, nosso amado presbítero. Abacuque, Luciano, Velho Testamento, igreja, internauta, Abacuque 2, de 3 ao 5. Muito conhecida essa palavra. Luciano irá nos ler e o internauta atente bem, os presentes também. 2, de 3 a 5. Glória a Deus. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos.
Muito obrigado, meu presbítero. Glória a Deus, Igreja do Senhor, porque a visão ainda está para cumprir-se no dia determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E o Senhor é muito categórico, é muito claro. Se tardar, espera-o, porque não falhará. Então, queridos, nós temos que ter a seguinte visão. Eu vou repetir, obviamente, o versículo 3, já muito bem lido pelo nosso presbítero, só para reforçar a nossa memória. 3 do capítulo 2 de Abacuque, já lido. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Irmão, tem tempo para tudo com Deus. No tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ora, se tardar, já que ele não tardará, é se tardar no nosso ponto de vista, no nosso cronos, na nossa cronologia. Somos humanos, somos apressados, afobados e cremos e criamos que tudo isso aconteceria muito tempo depois. Então, não falhará, não tardará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então Deus é pontual. Deus é pontual, ele não falha. Ele sequer perde um segundo. Tudo está cronometrado no Kairos, no tempo de Deus, para que ele nos dê a visão correta. E aí o Luciano continuou lendo, o nosso presbítero, sobre a alma do soberbo, que não será jamais nele reta, e o Senhor nos arremata no 5, já lido também pelo nosso presbítero, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja boca, ou a gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Isso acontecerá, meus amados irmãos, isso acontecerá durante o momento da grande tribulação, onde o anticristo, assessorado, assessorado pelo falso profeta do Vaticano, vai reunir e congregar todos os povos para ele. E a Bíblia diz que haverá festa, ele seduzirá e enganará as nações e será aclamado como Deus, como Cristo, como Messias, até que as duas testemunhas contra ele, eles se opunham contra ele, anticristo se opunha, as duas se opunham e vão se opor falando que Cristo realmente não é ele. E eles cairão por terra. E eles cairão por terra. Em Apocalipse 22, de 13 a 14, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue, né? No seu sangue, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, e ele derrubando a Bíblia, o direito à árvore da vida. Amados, quantos aqui já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Quantos aqui têm a salvação? Quantos aqui creem que são salvos? Quantos aqui têm a certeza e convicção de que são salvos? Amém. Então, para concluir, para arrematar, vamos ler 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, rota de conclusão. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, conhecidíssima essa palavra, 4. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa é a trombeta do arrebatamento.
Essa é a trombeta de Cristo para cear com sua igreja. Ele mesmo, dada a sua palavra de ordem, ele mesmo, ouvida a voz do arcanjo, ele mesmo, já em Apocalipse, a trombeta sétima, é ele quem dá aos anjos sete trombetas. Aqui não, ele mesmo vai executar esse serviço, amém? Quantos podem aplaudir o Deus vivo? Obrigado, Senhor, por uma palavra tão simples, tão curta, mas maravilhosamente eficaz. Obrigado, Pai, porque as tuas trombetas, ou singularizando, a tua trombeta jamais dará som incerto. Nós, os que somos os futuros arrebatados, jamais deixaremos de ouvir o zunir, o soar da trombeta de Deus para a sua igreja, para recolher as primícias, para captar e cooptar os seus escolhidos, as suas primícias. E agora, Pai, que recebamos o teu ministério de louvor, aplaudindo a ti, que és o único digno de merecer os nossos aplausos. Venha, ministério de louvor.